pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de EBD dos primários, né? Tô muito feliz em estar aqui dando aula para vocês e gostaria de saber como vocês estão, se vocês estão bem, se vocês estão com saúde, como que tá as suas aulas, conta lá pra tia, tá bom? Eu gostaria também de incentivar vocês a fazerem as nossas atividades, a decorar o versículo, tá bom? E manda tudo pra tia no WhatsApp, tá bom? Vamos começar? A gente começa o quê? Orando, né? Então, vamos orar, tá bom? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse dia. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, pela nossa saúde, por tudo que o Senhor tem cuidado da nossa família também, Senhor. Obrigada pelas crianças, por cada uma, ó Pai, cuida de cada uma em seu lar, que elas possam entender, Senhor, mais essa mensagem que o Senhor fala através de mim. Muito obrigada por tudo, é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém! Muito bem! E hoje a nossa aula ela vai ser um pouquinho diferente, tá bom? A gente vai relembrar todas as histórias que a gente teve durante esse semestre, tá bom? Então, fica aqui comigo que a gente vai contar de novo, relembrar as histórias que a gente já viu, tá bom? A primeira história é a história mais fácil de todas. Vocês sabem de cor e eu nem preciso falar muito. Vocês conhecem, ó, a história da criação. Tá dando pra ver? Tá? E a história da criação é sobre a criação de Deus, sobre tudo que ele fez. Olha aqui, ó. Lembra que no primeiro dia Deus criou o dia e a escuridão. Vocês lembram disso? A gente está relembrando. Vai falando aí de casa. No segundo dia, Deus ele separou as águas do céu. Isso. E no terceiro dia, o que será que ele fez? Vocês lembram? Ele fez a terra seca e ele criou as plantas. Isso, porque antes era tudo mar, céu e mar. E depois ele fez a terra seca e separou a terra seca do mar. E no quarto dia, ele fez o sol, a lua e as estrelas. Muito bem. Ele fez os luminares, ele criou os luminares. E no quinto dia, Deus ele fez os pássaros e os peixes. E no sexto dia, ele fez todos os animais. Muito bem, os animais, todos. E no sétimo dia, ele fez o quê, ó? Ele descansou. E tudo isso a gente já viu. E tudo isso foi feito por quem? Por Deus. A gente nunca pode esquecer isso. E se tudo foi feito por Deus, Ele criou tudo e Ele nos sustenta. O que é ser sustentado? É ser abraçado por Deus, é ser cuidado por Deus. Então Deus, Ele cuida de tudo, porque Ele criou tudo isso que a gente tem hoje. Toda a natureza, todos os mares, todos os luminares, sol, lua, estrela, ele criou tudo. Então, essa foi a nossa primeira aula, vocês lembram? E, ó, no final da aula eu quero que vocês comentem lá qual foi a história de todo o semestre que a gente vai ver aqui que vocês mais gostaram, tá bom? Então, tá bom. E aí, depois disso, o que aconteceu? Deus, ele criou o quê? O homem. Isso, ele teve uma ideia. Ele criou o homem. E qual que era o nome do homem, será? Será que vocês lembram? Isso, era Adão. E ele também criou Eva, né? Deus deu tudo para eles. Eles moravam na onde? Vocês lembram? Fala aí, do computador. Muito bem, no Jardim do Éden. Se você pensou no Jardim do Éden, tá certo. Isso. E ele criou a gente do jeitinho que a gente é, né? Ele criou do jeitinho que ele sempre quis que a gente fosse. Então, a gente tem que lembrar que o nosso corpo, ele foi criado por Deus. E o nosso corpo, quando a gente aceita Jesus, ele é templo do Espírito Santo. Ele mora no nosso coração. E quando a gente tem uma pessoa muito importante dentro de nós, e quando a gente tem uma pessoa que criou todo o nosso corpinho, a gente tem que fazer o quê? A gente viu que a gente tem que cuidar do nosso corpo. E como que a gente faz para cuidar do nosso corpo? A gente come coisas saudáveis, a gente cuida dele e a gente tem que ser grato por ele. A gente tem que ser grato por
porque Deus, ele nos criou da forma que nós somos. E a gente tem que ser grato por isso, porque Deus, ele cuida de todo o nosso corpo. E da nossa saúde também, né? E por isso que a gente sempre tem que pedir e agradecer pela nossa saúde, né? E aí a gente vem para a terceira lição. A terceira lição era: eu cuido do que Deus criou. E o que a gente cuida do que Deus criou? O que Deus criou que a gente já viu? Deus criou os luminares, Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou as plantas, Deus criou os animais. E essa lição nos fez lembrar o quê? Que a gente tem que cuidar do que Deus nos deu. A gente tem que cuidar das plantas. A gente pode fazer queimada? Não, porque isso não é uma forma de cuidar do que Deus nos deu. É uma forma de destruir o que Deus nos deu. E a gente não pode destruir, a gente tem que preservar a nossa natureza, preservar os animais. A gente pode machucar os animais? Não pode, né? A gente tem que cuidar dos animais. E Deus, ele fez tudo isso o quê? Para nós desfrutarmos, cuidarmos dos animais, desfrutarmos das comidas também que a gente planta. E por isso que a gente tem que ser o quê? Cuidadoso com as coisas que Deus nos deu. Porque tudo que ele fez, ele viu que era bom e ele se agradou. E ele designou isso, essa responsabilidade para nós cuidarmos das coisas que ele fez. Essa foi a nossa terceira lição. A quarta era sobre a primeira família do mundo. Vocês estão vendo? A primeira família do mundo foi Adão e Eva. E vocês lembram dessa história, né? De quando Adão e Eva moravam lá no Jardim do Éden. Eles tinham tudo que Deus fez, eles tinham. E era tudo ali, eles podiam pegar tudo, menos uma coisa: eles não podiam mexer na árvore da vida. Eles não podiam pegar nenhum fruto da árvore da vida. E eles estavam lá, eles estavam vivendo, sendo felizes, só que eles caíram em pecado, porque eles desobedeceram a Deus e pegaram aquele fruto que a serpente ficou falando, né? Vocês lembram dessa história? E aí, quando eles pegaram e desobedeceram a Deus, eles pecaram e eles foram expulsos do Jardim do Éden. Eles sentiram tanta vergonha de Deus, tanta vergonha por terem errado, que eles o quê? Eles se esconderam de Deus, né? E eles foram expulsos do Jardim do Éden. E aí que começou o pecado. Tudo deu início aí. Tudo era perfeito antes. E depois disso, deu início ao pecado nos nossos corações. E eles tiveram 2 filhos. Quem lembra dos filhos dele? Vocês lembram do nome? Será que lembra? O nome deles era Caim e Abel. Lembra que Caim, ele era agricultor. E Abel, ele era pastor de ovelhas. E eles, naquela época, para agradar a Deus, eles faziam sacrifícios. Onde eles matavam algum animal e faziam uma oferta para Deus. E Abel, ele fez a melhor oferta, porque ele escolheu a melhor ovelha, a ovelha sem manchas e tudo mais, e Caim foi lá e escolheu frutas para dar para Deus. E quem que vocês acham que Deus se agradou mais? Da ovelha, que não tinha nenhuma mancha, era linda, era perfeita, ou frutas que ele tinha pegado em algum lugar? O Caim. Ele se agradou mais de Abel. E Caim ficou com inveja de Abel, porque ele sabia que Abel tinha agradado mais a Deus. Então Caim foi lá e matou Abel. Vocês acreditam nisso? Caim foi lá e matou Abel. E isso o quê? Só foi o quê? Consequência do pecado. Porque o mal já estava no coração dele, né? E foram acontecendo mais coisas ruins. E a nossa quinta lição, ela falou da família que foi salva. Dá pra ver? A família que foi salva foi a família de Noé. Vocês lembram dessa história? Devido ao pecado que estava depois de Caim e Abel, as pessoas estavam fazendo muita maldade. E Deus estava muito triste com aquilo. Então ele resolveu salvar uma família. A família que obedecia a ele. A família de Noé. Porque Noé, ele era um homem que amava a Deus em todas as circunstâncias. Então, ele resolveu salvar a família de Noé. E aí ele falou assim: Noé, ele falou em sonho para Noé: Noé, eu vou inundar
vai chover muito, eu vou inundar a cidade e você vai ter que construir um barco para você e sua família não morrerem. E Noé fez isso, construiu o barco e pegou a sua família e um par de cada animal para entrar na arca. E assim eles foram salvos de tudo aquilo que aconteceu. Então Deus, ele cumpriu as suas promessas com Noé. Ele cumpriu, por quê? Porque Noé, ele tinha falado para Noé que ia salvar a família dele e ele cumpriu com a promessa que ele fez. Então, Noé ficou muito grato a Deus por ter salvado a família dele, né, de tudo isso. Na nossa sexta lição, a gente estudou mais sobre Sara e Abraão. Sara e Abraão, eles eram da família de Noé, eles eram casados, e Abraão sempre foi uma pessoa que obedeceu muito a Deus. Então Deus, ele gostava muito, muito das atitudes de Abraão. Ele amava Deus, Abraão amava a Deus, né? E Abraão, ó, aqui, ó, ele já tinha 75 anos, tá dando pra ver? Tá, né? E Abraão, ele tinha 75 anos. E Abraão e Sara sempre quiseram filhos, sempre quiseram. Naquela época, quando você tinha filhos, queria dizer que você ia ter uma herança muito grande, que você ia ter várias pessoas na sua família que iriam levar o seu legado. O que é o seu legado? Iriam levar a história de Abraão para frente, seus filhos, seus netos. Então Abraão, ele ficava muito triste, e Sara também, porque eles não conseguiam ter filhos. Então, Deus, eles nunca deixaram de acreditar que poderia ter um milagre, né? Então Deus, ele mandou 3 anjos na casa de Sara e Abraão, que eles falaram para eles que eles teriam sim um filho. E eles ficaram, nossa, será que vamos ter? Eles nunca desconfiaram do poder de Deus, mas eles ficaram, nossa, será mesmo? Ficaram um pouco atônitos com aquela mensagem. Eles ficaram um pouco assim surpresos. Será mesmo que a gente vai conseguir ter um filho? A gente já é velho. Como que a gente vai ter um filho, né? E Deus deu. E o nome dele era Isaac. Vocês lembram de Isaac? Isso, muito bem. Então Deus, ele cumpriu mais uma vez a sua promessa. Ele prometeu um filho a Abraão e Sara e ele cumpriu. Então isso só mostra que Deus, ele é um Deus de promessas, ele é um Deus da verdade, e ele é um Deus que cumpre a sua palavra. Quando ele promete uma coisa, ele vai fazer. E a nossa próxima história, será que vocês lembram só por essa imagem? Será que lembram só por essa imagem? Essa é a história dos irmãos invejosos. Vocês lembram dessa história? Essa história é sobre José. José, ele era o filho mais novo de Jacó. E Jacó, ele tinha mais 12 filhos. Então ele e mais um monte de filho. Só que José, ele era o filho mais preferido. Jacó gostava mais dele. E os irmãos sentiam inveja, sentiam aqueles ciúmes de que o irmão mais novo era o mais preferido. Então Jacó, uma certa vez, ele deu uma túnica para José. E os outros irmãos ficaram nervosos porque eles não receberam a túnica, só José recebeu. E aí, o ódio do coração deles fez eles fazerem o quê? O que vocês acham? Vocês lembram? Ó, eles jogaram José dentro de um poço, sem água e sem comida. Vocês acreditam nisso? Sem água e sem comida, ou seja, jogaram ele pra morrer. E aí eles cortaram a túnica dele, passaram um sangue de animal e deram pro pai dele falando que era o sangue dele, que ele tinha morrido de ataque de algum animal. E o pai dele ficou muito, muito triste. Por quê? Porque achou mesmo que ele tinha morrido por animais. E como ele era o favorito, ele ficou muito triste, o pai dele. E aí, eles tiveram a ideia de vender ele pro Egito como escravo. Vocês lembram o que é escravo? É uma pessoa que ela trabalha sem receber nada. Ela só recebe comida para trabalhar o dia inteiro e não receber nada. Então ele foi vendido como escravo. Naquela época isso acontecia demais. E ele foi vendido como escravo para o Egito. E aí, os irmãos, então, a gente vê que o quê?
que os irmãos eles sentiam muita inveja, muito ódio no coração. E isso é um sentimento bom da gente colocar no nosso coração? Não é, porque isso desagrada a Deus, só traz mágoa, só traz tristeza para o nosso coração. Então, a gente tem que sempre pedir para Deus nos dar um coração puro, um coração com alegria, um coração com amor, para que a gente possa exercer, colocar em prática esse amor com os outros, né? Mas a história continua. A nossa história 8, ela fala sobre o irmão que perdoou. E o irmão que perdoou é José. Isso, José ele perdoou os irmãos. Como que ele perdoou? Peraí. Então, José ele era escravo, ele foi vendido para o Egito, ele foi vendido para um rei. O rei chamava Potifar. Eu não sei se vocês lembram, mas ele chamava Potifar. E o rei gostava muito de José, porque ele era muito bom com ele e tudo mais. Só que a esposa de Potifar começou a olhar para ele com um desejo diferente. E começou a fazer mentiras, colocar mentiras sobre José. E José fugia dela. Só que aí a mulher de Potifar falou para Potifar mentiras sobre José. E aí Potifar colocou José na prisão. Isso mesmo, na prisão. Vocês lembram dessa história? E aí ele fez amizade com o carcereiro. O carcereiro é a pessoa que cuida da prisão, né? Ele fez amizade com o carcereiro e no outro dia chegou o mordomo e o padeiro na prisão. Eles foram presos também por outras coisas. E eles chegaram na prisão e foram presos. Os dois tiveram sonhos. E aí eles falaram, nossa, o que será que significa esse sonho, né? E José foi lá e falou. E decifrou o sonho deles. Interpretou os sonhos. Como assim, professora, interpretou? Ele falou o que significava os sonhos. E aí ele ficou muito feliz e tudo mais. Aí o padeiro, ele saiu da prisão. E ele foi trabalhar pro faraó. E o faraó teve um sonho. E o padeiro falou, nossa, eu tenho uma pessoa que ela tá na prisão, o José. E ele pode interpretar o seu sonho. E aí ele falou, nossa, será? E o faraó falou assim, chama o José, que ele vai interpretar meu sonho. Então José foi lá e interpretou o sonho de faraó. E ele virou uma pessoa muito importante mesmo. Ele virou um governador do Egito, de tão importante que ele ficou, porque faraó gostou muito dele. E aí os irmãos, que ainda estavam vivos, estavam morando em outra cidade, como a cidade estava passando por fome, eles estavam com época de seca, eles não tinham o que comer. E foram pedir comida aonde José estava. E José reconheceu eles, só que eles não reconheceram José. E aí José falou, volta aqui para buscar mais. E quando eles voltaram, José falou, eu sou o seu irmão, vocês me venderam. E aí José perdoou eles se arrependeram de verdade. E José realmente perdoou eles no coração e eles reconheceram que erraram. Então essa história nos conta o quê? Que devemos perdoar, né? Então, essa é a lição que fica, que a gente tem que perdoar sempre aquela pessoa que nos magoa, sempre com o amor de Jesus, né? A próxima lição que a gente viu, é a irmã que ajudou. Essa lição remete ao tempo que a família de Jacó estava lá no Egito, e a família de Jacó ela se estendeu por todo o Egito. Ela virou uma família muito grande. E o faraó começou a ficar com medo dessa família, deles fazerem rebelião e quererem matar o faraó. E aí então o faraó falou assim, vou fazer todo mundo de escravo. E ele fez. Escravo é todo aquele que trabalha e não recebe por nada. Ele trabalha por uma pessoa. E eles trabalhavam para o faraó. E aí o faraó falou assim, eu vou exterminar essa família, a família de Jacó. Então ele falou, eu vou matar todos os meninos que nascerem agora nessa época, todos os meninos até 2 anos, e eles não vão mais criar famílias, criar vínculos, e eles não vão crescer mais no Egito. E assim ele fez, ele começou a matar os meninos. Os bebês, logo que nasciam, já eram mortos. Então,
Arão e Joquebede, eles eram casados e eles tinham uma filha que chamava Miriam. E Joquebede teve um filho, bem nessa época, um menino. E logo quando ele nasceu, eles ficaram com muito medo do faraó matar ele. Então, Miriam teve uma ideia de colocar o menino dentro de um cesto, vocês lembram, ó? E colocar no rio Nilo. Então, Joquebede pediu para Miriam colocar no rio e ir acompanhando até ver onde alguém pegasse ele. E o menino, ele parou bem na onde a princesa tomava banho no rio, a filha de Faraó. E a filha de Faraó ficou encantada pelo menino. E logo Miriam falou: Nossa, a filha de Faraó. E ela foi diretamente a ela e falou: Olá, você precisa de uma mulher que dê leite para ele, amamente ele? E a princesa falou: Sim, com certeza. E a Miriam fez esse contato entre a filha de Faraó e a sua mãe, a sua própria mãe. Então Joquebede, ela trabalhou para a filha do rei o quê? Cuidando do próprio filho. E assim, quando o filho parou de tomar leite e tudo mais, Joquebede não cuidava mais dele. Mas Deus foi tão bom com Joquebede que Joquebede conseguiu ficar um tempo com o filho, né? E aí a gente fala que Miriam, ela teve muita coragem, porque ela que falou com a filha do faraó, ela que teve a ideia de buscar sua mãe para cuidar do menino, né? E a filha do faraó aceitou. Então a coragem de Miriam foi tão grande que a gente leva pra gente mesmo nessa história. Que nós precisamos ter coragem para fazer o que Deus quer para nós, né? E coragem é muito importante. E lembrando que o bebê, irmão de Miriam, foi Moisés. E Moisés foi muito importante. A nossa próxima história, dá pra ver? Foi sobre os cinco amigos. Isso. E foi uma história onde Jesus ele chegou em Cafarnaum, que era uma cidade, e tinha uma multidão atrás dele. Era quando as multidões iam atrás dele para ouvir o que ele falava, para falar com ele, para receber milagres. Então, um paralítico que morava na cidade, ele descobriu que Jesus estava na cidade e queria que ele fosse atrás de Jesus para ele ser curado. Só que como ele não podia andar, ele não conseguia ir até Jesus. Então os amigos dele, 4 amigos, que gostavam muito dele e amavam muito ele, tiveram a ideia de levar ele até Jesus. Só que como a multidão estava muito grande, eles resolveram o quê? Jesus estava numa casa e as casas de antigamente tinham um buraco no teto. Eles resolveram subir no teto e descer o amigo dele pela casa para levar ele até Jesus. E eles o fizeram, ó pela imagem. Eles realmente levaram o seu amigo paralítico até perto de Jesus, porque eles sabiam que Jesus não iria conseguir ir até eles e nem o paralítico conseguiria chegar até Jesus. Então os amigos eles se esforçaram e ajudaram e Jesus realmente o curou. Essa história nos mostra que os amigos eles são muito importantes e eles podem, quando eles se esforçam e ajudam um ao outro, Jesus se agrada disso. Então a gente tem que agradecer pelos nossos amigos quando eles nos ajudam, quando eles cuidam de nós e quando eles nos amam, né? E por isso que a gente tem que amar também os nossos amigos. Essa foi a história número 10 que a gente teve. E essa história, não faz muito tempo. Eu que dei essa história, vocês lembram? É sobre Dorcas, a amiga que ajudava. Dorcas, ela era uma pessoa que ajudava todo mundo. Ela era uma pessoa muito amada, muito altruísta. O que é ser altruísta, tia? É uma pessoa que ama ajudar o próximo, que pensa no próximo. E Dorcas, ela era uma costureira, ela costurava roupas para as pessoas. E aqui, era Dorcas costurando as roupas para as pessoas que não tinham condições de ter uma roupa. Só que Dorcas, ela ficou muito doente e ela acabou morrendo, tendo uma enfermidade muito forte e acabou morrendo. E nessa época, Pedro estava passando pela cidade. Pedro era um discípulo de Deus, de Jesus, né?
E Pedro foi até o encontro dela e as amigas de Dorcas falavam que ela era uma pessoa muito boa, que ela era uma pessoa que ajudava o próximo, que ela amava ajudar o próximo. Por quê? Porque ela tinha Jesus no coração, ela tinha Deus no coração e ela fazia para agradar a Deus. Então, Pedro ele orou por Dorcas e falou: levanta-te, Dorcas. E Dorcas levantou. Então, essa história ela nos mostra o quê? Que ajudar as pessoas é agradar a Deus. Ajudando as pessoas à nossa volta, sendo doando roupas, falando do amor de Jesus, ajudando pessoas na rua, fazendo todas as formas de ajuda possível, Deus se agrada de nós. Então essa foi a nossa lição, vocês lembram? E a nossa última lição, vocês lembram? Foi sobre o bom samaritano, foi a lição de semana retrasada. Foi quando esse viajante, ele estava indo de Jerusalém para Jericó e ele foi assaltado por ladrões na estrada, porque a estrada de Jerusalém para Jericó era uma estrada muito perigosa. Então, os ladrões, eles assaltaram ele, levaram tudo que ele tinha, esse viajante, e bateram muito forte nele. Tanto que ele ficou muito, abatido, até tiraram as roupas dele, Tanto que ele ficou abatido e jogado pela estrada. E aí eu lembro que que a gente falou sobre o quê? Que o sacerdote tinha passado e não tinha ajudado ele, o levita passou também não ajudou, pessoas que naquela época eram religiosos, que frequentavam as igrejas, mesmo assim não ajudaram. E só um samaritano ajudou ele. Naquela época os samaritanos e os judeus não se davam bem. E um se achava melhor que o outro, e naquela hora que o viajante olhou para aquele samaritano, ele sabia que o samaritano não ia ajudar ele. Mas, incrivelmente, o samaritano ajudou. E isso foi uma história contada por Jesus. Jesus ele contou para um mestre da lei muito importante, que lhe perguntou: Jesus, quem é o nosso próximo a quem devemos amar? E ele falou o quê? Ele contou essa história mostrando que o nosso próximo é todo mundo. A gente deve amar todo mundo. E essa história nos conta bem aquele versículo que a gente decorou, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo, que em situações que mesmo a gente não tendo amor por aquela pessoa, a gente tem que ajudar. A gente tem que criar o amor no nosso coração, né? Pedir para que Deus coloque amor no nosso coração para que a gente ame todas as pessoas. E essas foram todas as nossas lições. Espero que vocês tenham gostado muito. Eu quero que vocês deixem no WhatsApp qual foi a lição que você mais gostou dentre todas, todas aqui. Qual que você mais gostou? Qual que você achou mais legal, mais diferente? E a gente vai orar agora. Pedir para que Deus fale ao nosso coração, para que o Senhor nos ajude a lembrar de todas essas histórias, para que cada vez mais a gente ame o nosso próximo, ame a Deus, cuide do nosso próximo, né? Cuide das coisas que Deus criou, cuide de tudo que Deus fez por nós, né? Então vamos orar? Vamos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse dia, ó Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor fez, ó Pai. Muito obrigada, ó Pai, por tudo que o Senhor criou, Senhor, pela natureza, pelos animais, Senhor, pela criação. Senhor, perdoe os nossos pecados, ó Pai, que são tantos diante de Ti. Muito obrigada porque o Senhor cuida, ó Pai, de nós, o Senhor faz as suas promessas, ó Pai, o Senhor cumpre com as suas promessas para nós. Obrigada porque o Senhor cuida de cada um aqui. Muito obrigada pela nossa saúde, que o Senhor continue cuidando. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém! Muito bem. E aqui, tem a nossa lição de hoje, que vocês vão pintar e circular a sua história preferida, tá bom? Então a gente fica por aqui, tá bom? Até uma próxima. Beijo e boa semana, tá bom? Beijo!